questões que, se por um lado sinalizam uma possível evolução do nosso direito penal, por outro lado, elas sinalizam os perigos muito grandes para o Estado de Direito no nosso país. E nós olhamos para o Kit Peba, que está andando ali na rua, e achamos que ele é uma ameaça à nossa segurança, ao nosso bem-estar, que ele é um perigo constante e que ele deveria ser exterminado. Por outro lado, muitos de vocês, pode ter alguém aqui da força policial. O que se está fazendo com a polícia no Brasil? Eu soube que o próximo uniforme da PM é um azul que dá para ser enxergado lá da esquina, ou seja, é para o PM se transformar num alvo móvel e ser mais facilmente exterminado, porque afinal de contas o Brasil está pleiteando lugar no Conselho de Segurança da ONU, e um dos pré-requisitos é que se acabe com a polícia militar. Por outro lado, as polícias civil e federal também estão extremamente insatisfeitas. Aí veja que coisa interessante, o nosso poder político está fazendo um genocídio com os dois lados, bandidos e policiais, e nós estamos no meio dessa guerra. O que está acontecendo? Será que isso é ineficiência do Estado? Ou será que isso é um programa muito bem pensado? Não é? Hoje tem uma escola chamada Escola de Copenhague. Essa escola de Copenhague trabalha com uma questão chamada processo de securitização. Ela começou na esfera do direito internacional, na segurança nacional, e começou a se desdobrar nos estudos sobre a segurança pública, né? E atraiu o interesse dos criminólogos para estudar esse processo. Quanto mais medo, terror e insegurança eu sentir, mais lucro eu dou para uma indústria que hoje é poderosíssima e vai se tornar cada vez mais poderosa, que é a da segurança privada. Mas por trás desse discurso legitimador existe uma função real que não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito, não é? Então, nós dizemos uma coisa para justificar as nossas atitudes e nós fazemos outra completamente diferente. E não existe coerência entre aquilo que se fala, entre aquilo que legitima essa fala e aquilo que efetivamente está sendo realizado dentro da sociedade. Essas incoerências, elas são visíveis. Basta ver que nós somos uma sociedade justa, desigual, que se diz uma sociedade democrática, respeitadora da igualdade de todos, mas nós sabemos que não é bem assim, historicamente no país não foi assim e continua não sendo, não é? E vivemos esse embate mitológico entre o bem e o mal, entre os cidadãos de bem e aqueles que são os inimigos da sociedade, e nós não vemos que mais cedo ou mais tarde todos nós estaremos sendo tratados como os inimigos, porque seremos todos inimigos de um poder que está se instituindo com cada vez mais força dentro da sociedade global e que não é um poder nada respeitoso quanto aos nossos direitos fundamentais, quanto às nossas garantias constitucionais. Nós lidamos com realidade social, sociedade. Então, o direito ele vem para controlar, limitar ou permitir o nosso convívio social. E aí nós temos, aí surge, né, dentro do direito como um todo, a parte do direito penal, que pela sua concepção, pelas mudanças de entendimento, pela evolução social, pela cultura do povo, né, que deixa de ser cada vez mais ignorante, passa a ser crítico, passa a ser pensador, a ideia, ou melhor, o ideal de direito penal seria que, em verdade, ele nem fosse usado. É o tal do direito penal de reserva. Mas a minha preocupação, e aí eu começo a tentar despertar essa análise crítica, é que hoje se deposita no direito penal toda a esperança social. E isso é um perigo. Porque a partir do momento que você deixa de cultuar condutas de comportamento, valores morais e sociais que não precisariam de normas para serem exigidos e punidos, você passa, né, na minha ótica, claro, depositar no direito penal que seja de reserva todo, entre aspas,
toda a salvação dessa sociedade que se tem em termos perdida pela criminalidade, pela impunidade, etc. Então, dentro desse contexto, né, crítico, eu, antes de tecer mais considerações, gostaria de falar até mesmo da ideia da criminologia. Muitos de vocês estão fazendo a graduação e não ouvem, ou talvez não tenham contato com a ideia do que seja a criminologia. Quando se faz um estudo penal, né, a visão que nós temos direta é do direito penal, porque é tido como matéria curricular, você tem um código penal na mão, mas o estudo do direito como um todo, e aí é o que eu tento despertar em vocês, meus alunos, é a questão do conhecimento científico da disciplina. O direito penal é apenas uma vertente. O estudo da ciência penal é um conjunto composto, como a professora Bia colocou, pelo direito penal, que ele é mais concreto, é mais fácil, ele ali é a lei, é o nosso código, é a dogmática. Nós temos a criminologia, que é o estudo do fenômeno social penal. Por que nós chegamos a esse ponto? Quais são as falhas do direito penal que não está conseguindo controlar a sociedade, pelo menos no aspecto criminal? Absoluta falta de sintonia que existe entre o novo modelo penal e o sistema constitucional hoje instaurado. E esse é um dos pontos que eu observo que gera a maior parte dos conflitos e gera a maior quantidade de substrato, matéria-prima para a elaboração de questões de prova de concurso e, por via de consequência, o ENAD também. Eu fiz as provas do ENAD, né, tive o cuidado de analisar as provas, todas as questões que foram propostas pelos examinadores, e na matéria penal em particular, que realmente contempla a grande quantidade de questões, na minha opinião, é a problemática que é trazida pelo direito penal constitucional. E isso traz, né, como ponto de exame, eu acho que talvez um dos focos que a gente tem como buscar aprofundar nossos estudos, são temas ligados à problemática penal constitucional, como é o caso do garantismo penal, a forma com que se estrutura o sistema penal e processual penal hoje, né? Na medida em que há uma distorção entre o que o modelo constitucional prevê e o que o modelo de reforma está trazendo para nós. Me parece também, e essa é uma crítica que faço para os meus colegas, né, que essa reforma ela é elaborada com bases em um sistema que há muito tempo funciona, desde o Código Penal de 1995, né, que é no sentido de se criminalizar condutas que muitas vezes se esquece que o Código Penal, que o direito penal, na verdade, como última ratio, não deveria se preocupar. E essa excessiva criminalização, essa marcha que nós estamos aí promovendo hoje, no sentido de reformar o direito penal, né, criando condutas típicas que muitas vezes não têm muita relevância, reforça no sentido de que cria-se uma expectativa que o direito penal vai resolver todos os problemas, né, como o Maurício bem colocou aqui. É uma panaceia universal no sentido de resolver todos os males da sociedade. Mas esquece também que o direito penal tem aquele caráter finalista, no sentido de promover uma prevenção geral, especial, né, apenas funcionando, na verdade, como uma ciência residual, não deveria estar tão presente na vida do cidadão como hoje parece ser, e é o que a reforma vai trazer para nós. A palestra do ENAD, que foi proferida hoje pelos professores Beatriz, Bruno e por mim, ela tem uma essencial importância no despertar crítico do aluno quanto a uma visão não meramente acadêmica, mas uma visão social, uma visão dogmática sobre o estudo da área que ele se insere. No nosso caso, hoje foi uma palestra sobre a área criminal, a área penal e a criminologia como um todo, e isso tende a fazer no aluno um ser pensante, e não apenas um ser receptivo de matérias jogadas dentro de sala. Faz com que o aluno desperte nesse aluno esse interesse pela crítica, pelo estudo e pelo entendimento contextualizado de tudo aquilo que lhe é apresentado na academia.